Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, ofício solene Pentecostes, para meditarmos o Santo Evangelho meditado hoje será o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João, lá no seu capítulo 20, versículo 19 ao 23. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas fechadas por medo dos judeus. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Disse: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos então se alegraram por verem o Senhor. Jesus disse de novo: "A paz esteja convosco. O Pai me enviou, também eu vos envio." Então soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes ficarão retidos." Meus irmãos, o evangelho de hoje é maravilhoso. Pentecostes. Então Jesus soprou sobre eles e falou: "Recebei o Espírito Santo." E ficaram todos cheios do Espírito Santo. Muito bem. Passado o primeiro dia da semana, Jesus ressuscitou. Naquele mesmo dia, ao anoitecer, ele entrou no lugar onde os discípulos estavam reunidos e pôs-se no meio deles. Estavam no cenáculo, de portas fechadas, com medo. É natural que tivessem medo. Sinédrio perseguindo. Ora, Jesus tinha sido preso, condenado à morte e cruz. Tinha morrido e estava sepultado. O que poderia agora acontecer com seus seguidores? E se também viesse a prendê-los? Naquele momento, porém, a paz entrou onde eles estavam e a alegria afugentou o medo. Shalom. Ouviram: "A paz esteja com vocês." Jesus mostrou-lhes as chagas e de novo lhes desejou a paz. E então soprou sobre eles e lhes disse: Recebam o Espírito Santo. Da boca daquele que é a palavra do Pai saiu um sopro divino, que é o Espírito Santo de Deus. Receberam o Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo e foram enviados em missão para introduzir o sacramento da penitência, o perdão em um mundo de vinganças, de revanchismos e de falta de amor, de puro egoísmo. Vão perdoar. Se não perdoarem, o pecado ficará. Por isso, irmãos e irmãs, coração contrito, arrependimento verdadeiro. Aquele que veio tirar o pecado do mundo, que é o Cordeiro de Deus, como dizia João Batista, transmite aos seus a mesma tarefa com a luz e a força do Espírito Santo, todo o seu dinamismo. Tudo estava realizado. Jesus ressuscitado podia partir. Podia ascender-se ao céu, por quê? Porque ressuscitado, enviado o Espírito Santo, eles tinham agora que glorificar a Deus por meio das ações de Jesus no mundo. E Jesus então podia partir. Muitos irmãos e irmãs o viram até a sua ascensão, no 50º dia da Páscoa. Completou-se 50 dias. O Espírito Santo de Deus se manifestou. Estavam eles com Maria no cenáculo, quando um vento forte passou por cima da casa. Línguas de fogo pairaram sobre a cabeça de cada um deles e ficaram cheios do Espírito Santo e puderam se expressar em línguas como sinal da presença do Espírito.
pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo inteiro, para todos os povos, em todas as línguas. Saíram da casa e começaram a anunciar as maravilhas de Deus. Já não estavam mais com medo nem fechados, mas livres, libertos, leves como o vento, a pregar o Espírito Santo no dinamismo da alegria e do amor. Jerusalém estava cheia de peregrinos para a festa das semanas, Shavuot, não é verdade? E muita gente que se reuniu estavam lá entre os discípulos, porque tinham ouvido o ruído de um vento forte que passara pela casa. Ora, vinham de muitos lugares, né, de fora da Terra Santa. Cada um entendia na sua língua o que o apóstolo e o discípulo falavam. Isso é o dom de línguas. Dom de línguas não é só falar numa língua desconhecida, a não ser que tenha aquele que interprete essa língua. Porque não adianta falar numa língua que nós desconhecemos, não sabemos o que está sendo dito. Mas interessa que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Que aquilo que está sendo dito seja também inspirado e interpretado para que todos entendam na sua língua mater. Então, está lá no Japão, tem que falar japonês. Daí, isso acontecia com os jesuítas, foram para lá e falavam no japonês. Foram para cá, fizeram aqui no Brasil língua tupi-guarani, português, vários idiomas do mundo. Quando chegavam, falavam. Isso é milagre do Espírito. Não é ficar falando numa língua que as pessoas uns ruídos, sem que haja, então, quem os interprete, porque então não vai edificar nada. Então, não. Eles não balbuciavam sons estranhos, nem falavam ao mesmo tempo várias línguas. Falavam a própria língua, e cada um os entendia como se estivessem falando a sua língua materna. Claríssimo o texto do Evangelho. Então, o Espírito estava presente na comunidade, na igreja primitiva, está presente na igreja hoje, e na igreja primitiva se fazia sentir na diversidade dos dons e dos ministérios. Assim é na nossa igreja até hoje. Nós temos os jesuítas, nós temos claretianos, não é verdade? Nós temos arautos do Evangelho, nós temos diversas ordens, os beneditinos, é uma variedade na unidade, é uma maravilha. Então, o Espírito Santo, a sua presença produzia fenômenos de êxtase a qualquer momento e de forma espontânea, mas sempre para edificação das almas. O Espírito levava o cristão a se expressar em língua. O cristão não tomava a iniciativa, nem falava quando queria, nem ensinava ninguém a falar em língua, porque o dom não era dele. E os dons precisam ser repartidos na igreja, nas comunidades, nas igrejas particulares, de maneira que sejam de um modo que um colabora com o outro, um completa o outro, como num corpo. Não existe só mão no corpo, não existe só pé no corpo, não é verdade? Então, são dons complementares que o Espírito Santo é que vai manifestar. Então, todo dom e toda manifestação do Espírito, ensina São Paulo, são dados para a utilidade comum, para o bem de todos. Não é algo pessoal e menos ainda teatral. Precisa tomar cuidado com isso. A mais genuína manifestação do Espírito Santo acontece na caridade praticada em silêncio. O coração que vai se transformando, fica cheio de amor. Vinde, Espírito Santo, e enviai do céu um raio da vossa luz. Deus abençoe você, para que aí, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 103: mandas teu Espírito, e assim renovas
a face da terra. Um grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.